Pessoal, nessa aula vamos falar sobre a função cosseno, tá? Só que essa função cosseno aqui, né, assim como nós falamos sobre a função seno, vamos estudar primeiramente a função elementar, que é representada por f de x igual a cosseno de x, tá bom? Nas próximas aulas iremos estudar outros tipos de funções, tanto seno quanto cosseno, né? Algumas alterações, podemos colocar um número aqui somando com cosseno de x, ou um número multiplicando com cosseno de x, ou então podemos colocar um número somando ou multiplicando, e aqui junto com o x podemos colocar uma letra também multiplicando ou somando, tá? Nós vamos variar isso aqui. A princípio, nós vamos apenas focar na função elementar, que é essa daqui, f de x igual a cosseno de x, tá? Nós vamos entender o comportamento dela. Olha só, a função trigonométrica cosseno associa cada número real x ao cosseno do arco de medida x em radianos. Olha só. Da mesma maneira que fizemos para a função seno, vamos atribuir alguns valores a x para construir o gráfico. Então, o mesmo procedimento que eu fiz lá na função seno, eu vou utilizar aqui na função cosseno, tá? Aqui é cosseno, deixa eu alterar aqui. Pronto. Olha só, aqui na função cosseno eu vou pegar os mesmos ângulos, tá? Os ângulos notáveis, porque nós utilizamos esses valores aqui por meio da tabela, até nós completarmos uma volta, tá? Então nós temos o ciclo trigonométrico começando do zero, né? Aqui, ó, começando do zero, a gente vai aumentando 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e 360, ou seja, damos uma volta completa. Nessa função cosseno, essa função elementar, uma volta completa representa um período, tá? Por isso que eu vou fazer essa volta completa aqui, utilizando esses ângulos aqui, tá? Trabalhando aqui com os ângulos notáveis, eu tenho aqui os valores, ó. Eu tenho aqui em radiano, tá? Aqui em cima eu coloquei em graus, aqui eu tenho a medida, né? De acordo com a tabela dos ângulos notáveis, e aqui eu tenho os valores decimais. Raiz de 3 sobre 2 vai dar o valor aproximado de 0,87. Raiz de 2 sobre 2 vai dar aproximadamente 0,7, tá? 1 sobre 2, 0,5, e aqui 0, tá? Então, sempre, assim como no seno, o cosseno vai variar de 1 até menos 1. Tá vendo aqui, ó? 1 é o maior valor e menos 1 o menor valor. Correto? Vamos lá. Entendendo aqui o gráfico da função cosseno, temos aqui, ó, vamos começar a formar, né, aqui o gráfico, né, de acordo com o gráfico aqui no ciclo trigonométrico, nós vamos formar a função, o gráfico da função. Olha só, eu tenho aqui, ó, o eixo x, tá, que representa o cosseno de x, e o eixo y, que representa o quê? Os meus ângulos, tá bom? Então, ó, raiz de 6, aqui é o ângulo 0, tá? Bem no ponto aqui onde os dois eixos se cruzam, aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo de 30 graus, que é π sobre raiz de 6, aqui é o ângulo de 45 graus, aqui é o ângulo de 60 graus, e aqui é o ângulo de 90 graus, tá bom? E continuando, né? Aí eu tenho aqui, ó, esses ângulos aqui, ó. Cheguei aqui no ângulo de 90 graus, aí eu tenho de 120, aqui é o 90 graus, então eu tenho aqui o ângulo de 120, depois eu tenho de 135, depois 150, aqui o π é o ângulo de 180, depois 210 e vou aumentando. Então, assim, do zero eu vou aumentando até chegar em 2π aqui, que é o 360, tá? Aqui nesse gráfico aqui, a gente sempre utiliza os valores em radiano, tá? Por isso estão os valores em radiano, mas são esses daqui, ó, de 0 até chegar em 360, tá bom? Agora vamos analisar, então, o gráfico, tá? Olha só, aqui é do zero até o π sobre 2, ou seja, aqui é do 0 até o 90, aqui do 90 até o 180, 180, né, até o 270 aqui, e 270 até chegar no 300 aqui. Então, ó, daqui até aqui é o primeiro quadrante, de 0 a 90 graus. Daqui até aqui é o segundo quadrante, de 90 a 180 graus, perdão. Daqui até aqui é o meu terceiro quadrante, que é de 180 até 270. E daqui até aqui eu tenho o quarto quadrante, que é 270 até 360 graus. Tá bom? A volta completa. Agora vamos fazer a análise aqui. Antes eu observava o eixo do seno, não é? Agora eu vou observar o eixo do cosseno. Olha só. O ângulo 0. O ângulo 0, eu pego o ângulo aqui, a posição dele, e projeto aqui bem no centro do ciclo trigonométrico. Qual a medida eu peguei do meu cosseno? Eu peguei a medida, o raio inteiro, né? A medida inteira do meu cosseno. Então, o cosseno de 0 vale quanto? 1. É essa setinha aqui, ó. Então, o cosseno de 0 vale 1. Então,
Quando o ângulo é zero, o cosseno vale quanto? 1. Então, portanto, a minha função cosseno, ela vai começar do 1, tá? Porque eu começo ela do zero aqui, o cosseno de zero vale 1, né? Lembra que no seno começa do zero, por quê? Porque o seno de zero é zero, tá bom? O seno de 0 grau é zero, tá? Então, vou começar do 1. Olha só, a partir do momento que eu vou aumentando o meu ângulo aqui para 30, olha só, a medida do meu cosseno agora diminuiu um pouco, não foi? Eu vou para 45 graus, também diminuiu outra medida aqui, ó. Gente, o cosseno, eu vou fazer o quê? O ângulo, eu projeto ele aqui no meu eixo do cosseno, tá vendo? Então, ó, até o centro aqui da circunferência, a medida, tá? Ó, o de 30 graus é daqui, né, até aqui, esse pedaço aqui, essa setinha aqui, ó, essa medida aqui, tá? É o cosseno de 30. Tá vendo que ele diminuiu? Do zero era um valor, do de 30 é um pouco menor, é 0,87, tá? O de 45 graus tá aqui, ó, é um pouco menor também do que o de 30, vai dar quanto? 0,7. E o de 60 graus é um pouco menor também do que o de 45, vai dar quanto? 0,5, tá? Até chegar no 90. Quando eu chegar no 90, o cosseno vale quanto? Ó, 90 graus tá aqui, eu projeto ele no eixo do cosseno, vai dar quanto? 0. Então, olha só, do 0 até chegar em 90, ele começa em 1, vai diminuindo até chegar em quanto? Em 0, tá vendo? Ó, 0 grau, vai diminuindo aqui, ó, aqui é 0,87, aqui é 0,7, aqui é 0,5 e aqui, quando eu chego no 90 graus, vai dar quanto? 0, tá vendo? Então é no 0 aqui, ó, 0, tá? Agora, quando eu passo 90 graus, essa minha medida, vai acontecer o que com ela? Ela vai ficando cada vez menor. Por quê? Porque aqui agora eu vou passar para a parte negativa do meu eixo do cosseno. Então, aí você pensa assim, mas a setinha está aumentando agora. Tá, mas está aumentando para o lado do negativo. Então, quanto mais... O zero está aqui, ó, os 90 graus está no zero, não é para cá, é negativo. Quanto mais distante ficar do zero, menor é o meu cosseno, tá? Então, aqui está no zero, não é? Aí vem para cá, ficou quanto? Menos 0,5, menor do que o zero, não é? Está diminuindo. Depois aqui, menos 0,7, ficou menor ainda. Aqui no 150 graus, menos 0,87, ficou menor ainda. Até chegar onde? Aqui no 180, que é menos 1, tá? Então, aqui, ó, do 90, ele veio diminuindo, ó, menos 0,5, menos 0,7, menos 0,87, até chegar onde? Em menos 1, tá vendo aqui, ó, a medida menos 1, tá bom? Aqui está em valores da tabela dos ângulos notáveis, tá? Mas aqui eu coloquei para vocês, ó, o valor dos ângulos notáveis aqui em valor decimal, tá? Eu tô me referindo a essas setinhas aqui ao valor decimal. Então, chegou aqui, ó, nos 180 graus, eu cheguei em quanto? Em menos 1. Agora eu vou começar a aumentar o meu tamanho. Tá em menos 1, né? Aí veio para quanto? Para menos 0,87. Opa, aumentou, né? Aumentou um pouquinho. Depois veio para cá, menos 0,7. Opa, aumentou mais um pouquinho. Depois veio para menos 0,5. Aumentou mais ainda. Até chegar onde? 270 graus. Que vale quanto? O cosseno de 270 graus? 0. Então, estava aqui, ó, em 180 graus, foi aumentando. Aumentou para menos 0,87, né? Que é maior do que menos 1. Menos 0,7, que é maior um pouquinho. Depois veio para menos 0,5 até chegar onde? No 0. Então, ó, no 180 chegou aonde? Até 270 chegou no 0, aumentou, tá vendo? Ó? Então, ó, no primeiro quadrante aqui, o cosseno vale 1, então ele sai do 1 vai até chegar aonde? Em 0. Então, ó, sai do 1 até chegar em 0, ou seja, 90 graus aqui é 0. Depois, 90 graus ele diminui até chegar no menos 1, então ele vem diminuindo aqui até chegar no menos 1, tá vendo? Depois, do 180 ele vai aumentando até chegar em 0, então no 180 graus ele é menos 1, ele vai aumentando até chegar no 0. Agora, para finalizar, 270, ó, tá em 0, não é? Porque 270 tá nesse ponto aqui, 0. Aí ele aumenta para 0,5. Depois ele vai aumentando para 0,7, para 0,87, até chegar em 1. Então ele vai aumentando aqui, ó, 0,5, 0,7, 0,87, até chegar em 1. Então, em 360 graus, o cosseno vale quanto? 1, tá vendo? Então, tá nessa medida aqui. Pronto, pessoal. Isso daqui, ó, é o período da função cosseno, tá vendo? A função seno, ela vai iniciar, o 0 grau vai iniciar aqui, ó, vale 0, porque seno de 0 é 0. A função cosseno vai começar do 1, porque o cosseno de 0 vale 1. Então, tá vendo o desenho? Vai fazer assim, praticamente o mesmo formato da função seno. Só que a função seno, ele começa do 0, ela já forma uma onda, né? Aqui no cosseno, ele tá vendo? Ele tá na metade dessa onda aqui, vai lá embaixo e forma outra metade. Então, aqui, a partir de agora, vai repetir, vai começar a formar as ondas, tá vendo? Vai começar a repetir, tá bom? Então, isso daqui é o período da função elementar cosseno de x, da f de x igual a cosseno de x.
Então, isso daqui é a minha função cosseno. A diferença é que a função seno, né, como eu já disse, começa do zero aqui, né? E a função cosseno começa do 1, tá bom? Mas vai formar a onda igual à função seno, só que elas vão iniciar de pontos diferentes. Tá bom? Olha só, o primeiro quadrante aqui, ó, o meu cosseno faz o que? Ele é decrescente, ele vai diminuindo, tá vendo? Ó? A partir do momento que eu venho aqui, ó, o meu cosseno, o meu eixo do cosseno tá aqui embaixo, ele diminui para essa setinha aqui, depois diminui para essa até chegar no zero. Depois ele continua diminuindo. Então, no segundo quadrante, ele continua decrescente, ó, vai aumentando para cá, mas pro lado negativo. Se tá aumentando pro lado negativo, tá ficando cada vez menor, tá bom? Aí no terceiro quadrante, ele começa a crescer novamente, tá? Aqui no menos 1 vai aumentando para menos 0,87, menos 0,7, menos 0,5 até chegar em zero. Então, ele vem crescendo até chegar no zero. E do zero ele vai crescendo até chegar em 1. Então, o primeiro e segundo quadrante é decrescente, terceiro e quarto quadrante é crescente. Correto? Olha só. A função seno também ela é periódica e com período 2π, ou seja, 2π 360 graus. Tá vendo aqui, ó, começa do 1, vem cá e forma essa ondinha aqui, ó, o período aqui, ó, 2π, tá vendo? Ó, de 0 até 360 graus. Tá vendo que ele continua formando a onda. Essa onda iniciando aqui do 1, gente, ela é chamada de senoide, tá bom? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Olha só, vamos entender aquelas características, assim como nós vimos lá na função seno, né? Vimos essas características aqui, que é o que? Aprender o que é o domínio, né, da função cosseno, o que é o conjunto imagem, o período, o gráfico e a paridade dela. Dizer se ela é par ou se ela é ímpar, tá? Olha só. Primeiro, domínio. O domínio da minha função cosseno, gente, pode ser, ou seja, o valor do domínio é o que? Os ângulos, tá? É o ângulo que você pode jogar aqui na circunferência trigonométrica. Quais os ângulos você pode jogar aqui? Qualquer ângulo, pessoal. Eu posso até dar a volta aqui, ó, 390 graus, posso vir pelo lado negativo. Quando eu estou no lado negativo, aí ele vem para essa parte aqui, ó, são os ângulos na parte negativa, ou seja, os ângulos aqui são positivos e do zero para cá os meus ângulos são negativos, tá? Então eu posso utilizar qualquer tipo de ângulo. Então o domínio da minha função cosseno é o que? Qualquer número real, qualquer ângulo, tá bom? Conjunto imagem é onde, né, os meus ângulos vão formar o seno, ou seja, ó, o seno ele vem, ó, de 1 até menos 1, tá vendo? Ó, de 1, o valor máximo do seno é 1 e o valor mínimo é menos 1, tá? Então ele vem aqui, vai diminuir, chega no zero, aqui ele chega em menos 1. Então, ó, conjunto imagem da minha função cosseno, olha só, ele vem daqui, o meu eixo do cosseno é esse, ele vai do 1, né, aqui, cosseno de x é igual a 1, e o cosseno aqui, ó, né, mínimo é esse que dá menos 1, tá? Esse valor aqui é o cosseno de 180 que vai dar menos 1, então ele vai de 1 até menos 1, ou seja, o conjunto imagem é um intervalo de menos 1 até 1, igual a função elementar seno, né? Então, esse ponto aqui é igual, tá? Então, o domínio é igual da função seno, a imagem também é igual da função seno, tá? Agora aqui, ó, o período é igual também, o período é 2π, tá? Então, 360 graus, chegou a 360 graus, vai começar a repetir, tá? Então, isso é o período. O gráfico vai modificar, ele vai começar aqui, ó, do 1, né? Como eu mostrei para vocês. Então, ele começa aqui do 1, passa aqui no 0 no 90 graus, chega aqui em menos 1 no 180 graus, volta aqui para o 0 no 270 graus e chega em 1 novamente no 360 graus, tá bom? Agora, a paridade, tá? Vou dar uma detalhada para vocês aqui nessa questão da paridade, para vocês relembrar o que é uma função ímpar e o que é uma função par. Olha só, uma função y igual a f de x, ela é chamada de função par se eu fizer f de menos x e for igual a f de x. E ela é chamada de função ímpar se eu fizer f de menos x e for igual a menos f de x. Primeiro, essa minha função cosseno, ela é uma função par. Então, vou mostrar para vocês aqui primeiramente a função ímpar. O que me diz a função ímpar aqui? Eu vou ter que fazer o f de menos x igual a menos f de x. Vamos lá? Eu vou fazer primeiro aqui, ó, função cosseno, né? Função f de x, cosseno de x, né? Aqui é a mesma coisa, só que eu vou fazer primeiramente, ó, f de menos x, tá aqui, ó, f de menos x. Aqui dentro do x eu vou colocar o ângulo, não é? Só que eu vou ter que fazer o quê? Menos x, ou seja, se o meu ângulo é 30 graus, eu vou ter que colocar menos 30 graus. Então, olha só, então eu vou fazer o quê? O f de menos 30 graus, tá aqui, f de menos 30 graus. Só que é o seguinte, lá no círculo trigonométrico, quem que é menos 30? Menos 30, pessoal, é o quê? É voltando aqui. O menos 30 graus, eu vou voltar 30 graus aqui. Na verdade, que ângulo que é? O de 330. Então, o menos 30 graus, na verdade, é o 330. Então, vou fazer o quê? O cosseno de 330. Quanto que é o cosseno de 330? É a mesma coisa aqui, ó. F de menos 30. É o cosseno de 330, tá?
Cosseno de 330 é o mesmo valor do cosseno de 30 graus. Olha só, aqui ó, cosseno de 30 graus, eu voltei 30 aqui, é o de 330. Então, o cosseno de 330 é a mesma medida do cosseno de 30 graus. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó, 0,87 e aqui também 0,87. Como aqui é a parte positiva, tanto o 30 graus quanto o 330 graus é a mesma medida positiva, tá? Raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, eu fiz aqui o f de menos 30, né, que é o ângulo de 330 graus, deu raiz de 3 sobre 2. Agora, para minha função ser ímpar, eu vou fazer agora o menos f de x, tá aqui, ó, menos f de x, né? Então, eu vou fazer o f de x, né, ou seja, menos f de x vai dar o quê? O f de x, né, cosseno de 30, então eu vou fazer o quê? Menos cosseno de 30. Quanto que vale cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Só que eu estou fazendo menos isso, então vai ficar o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Tá vendo que eu fiz f de menos 30 deu quanto? Raiz de 3 sobre 2. Eu fiz menos f de x, deu quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Deu igual? Não deu. Deu diferente, não foi? No sinal. Então, essa minha função não é ímpar. Para ela ser uma função ímpar, esses dois resultados precisavam ser iguais, até mesmo no sinal. Agora, vamos testar para ver se ela é a função par. Olha só, a função par diz que, ó, eu faço... o cosseno de menos x vai dar igual a cosseno de x. Então, vou fazer o cosseno de menos x, né? Aqui, ó, deixa eu colocar isso aqui no centro, aqui, ó. Aí, isso. Olha só, eu vou fazer agora o f de menos x. Vamos lá, f de menos x é o quê? Eu vou escolher novamente o mesmo ângulo, tá? Para os dois casos aqui. Então, eu vou fazer o quê? F de menos 30. Só que o menos 30, gente, é o ângulo de 330 graus. Aí, voltando lá, o ângulo de 330 graus é o mesmo valor, o ângulo de 330 graus, o cosseno dele é o mesmo valor do cosseno de 30, certo? Então, o cosseno de 330 vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2 positivo, tá? Igual de 30. F de menos 30, ou seja, é o cosseno de 330 graus, tá aqui, raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou fazer o f de x, que é o quê? F de 30, eu vou fazer agora o f de 30 graus, normal. É o cosseno de 30, cosseno de 30 dá quanto? Raiz de 3 sobre 2, ou seja, tá vendo que agora deu os mesmos resultados? Eu fiz f de menos x, deu raiz de 3 sobre 2. Fiz o f de x, deu raiz de 3 sobre 2, ou seja, quando a função é par, é quando você faz cosseno de menos x vai dar igual ao cosseno de x. Se deu o mesmo resultado, significa que essa função cosseno ela é par. Tá bom? Se eu fizer isso daqui lá na minha função seno, você vai ver que vai dar resultados iguais no ímpar. E no par vai dar o quê? Diferentes também no sinal. Portanto, a função cosseno, ela é uma função par. E a função seno, se você fizer esse teste lá, você vai perceber que ela é uma função ímpar. Certo, galera? Então, isso é o estudo da função cosseno. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos começar a variar a função. Nós vamos sair da função elementar. Daí, quando nós saímos da função elementar, nós modificamos ela, aí eu vou mostrar para vocês exemplos, questões práticas de como resolver funções seno e cosseno. Por quê? Porque aí nós podemos fazer de todos os tipos, ela sendo elementar ou ela sendo alterada. Porque aí podemos resolver exemplos práticos da função de qualquer forma. Tá? Eu vou mostrar para vocês as variações da função, não mais agora só a elementar. Tanto seno quanto cosseno, aqui nós fizemos só elementar. Nós vamos variar e aí sim nós podemos fazer exemplos de todas as formas. Correto? Então, ficamos por aqui, né, nessa aula sobre função cosseno e fui!